E aí galera, beleza? Sou o Matheus e hoje falaremos mais sobre funções. Na aula anterior, a gente falou sobre as definições básicas de uma função, que ela é uma relação de dependência entre duas variáveis, entendeu? Para ajudar, eu fiz um exemplo sobre combustível. No caso aqui, era o preço final, aqui o valor de unidade de cada litro, e aqui a quantidade de litros. Aí a gente montou essa funçãozinha para dar uma arrebatada aí, para ficar mais tranquilo para entender o conteúdo, beleza? Vimos também que o que é e definimos o que é uma função. O que é a função é uma relação de dependência entre dois elementos variáveis que atende a algumas condições. Função é uma relação de dependência entre dois elementos variáveis que atende a algumas condições. Algumas condições. Ok? E hoje falaremos sobre função pela definição de conjuntos. Beleza? Então vamos continuar. Função pela definição de conjuntos, a gente vai lembrar um pouco sobre a associação de conjuntos, certo? Alguns conceitos de conjuntos. Temos aqui dois conjuntos, o conjunto A com o elemento X e o conjunto B com o elemento Y. Então, fazemos uma associação entre os dois conjuntos, entre os elementos X e Y. Certo? E para que podemos definir uma função aqui, x e para que seja relação, para que seja função, o elemento de A tem que ter relação com o elemento de B, certo? No caso, o meu x tem relação com o meu y, certo? Aí, como é que se diz aqui? F está definido A em B. Vamos dar um exemplo com números agora. Por exemplo, o meu conjunto A tem um elemento 2 e meu conjunto B tem um elemento 3. E tem uma ligação, tem uma relação. Certo? Ou seja, a minha função aqui, ela está definida em A, em B, mas com os elementos de 2 a 3. Entendeu? Vendo isso, a gente tem que ter tem que ter um critériozinho. Nem toda relação é uma função.
Tem alguns casos e outros casos diferentes, entendeu? No exemplo 1 aqui temos dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A tem os elementos 1, 0, 2 e 3. E o B, os números menos 1, 1, 5 e 7. E aqui eu posso falar o seguinte. Aqui, o meu ponto número 1 tem relação com o meu menos 1. Meu 0 tem relação com o 1. O 2 tem relação com o 5. E o 3 tem relação com o 7. Certo? Isso é uma função. Por quê? Porque todos os elementos de A têm uma única ligação com os elementos de B. Certo? Um único caminho. Nesse caso aqui, eu posso afirmar que aqui é uma função. Certo? Vamos ver no outro exemplo. No outro exemplo, temos dois conjuntos C e D. No meu conjunto C tem os números menos 1, 1 e 2. E o D, 2, 4 e 5. Certo? Podemos dizer que o meu menos 1 aqui tem relação com 2. O meu 1 tem relação com 4. E o meu 2 tem relação com 5. O meu 1 aqui, ele tem relação com 2 também. E também tem relação com o 5. Certo? Cara, claramente aqui não dá, não é uma relação. Aqui é uma relação. Relação. Certo? Mas não é uma função. Essa função não existe. Certo? Porque para ser função tem que se percorrer pelo menos apenas um caminho de elementos de A aqui para o conjunto D. Entendeu? No caso aqui tinha que ser um caminho só para o 1 e para o 2, um caminho só para o 1 e um caminho só para o 2 aqui. Entendeu? No caso essa função aqui não existe. Não é função. Ela não existe. Vamos ver outro exemplo agora. Temos duas perguntas aqui. Qual a capital de São Paulo? Qual que é a resposta? São Paulo. Certo? Pergunta 2. Qual a capital do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Certo? Vamos montar uns conjuntos aqui. Conjunto das perguntas. E o conjunto das respostas. Certo? As perguntas P1 e P2. E as respostas São Paulo e Rio de Janeiro. Certo? Duas perguntas, duas respostas, certo? Qual que é a resposta da pergunta 1? Qual a capital de São Paulo? São Paulo, certo? É só ligar. Pergunta 1, resposta 1, certo? E aqui pergunta 2. Qual é a resposta da pergunta 2? Rio de Janeiro. Pergunta 2, ligado, certo? Aqui a gente pode notar o seguinte. Para uma pergunta, eu tenho uma resposta. Ou seja, isso aqui é uma função. É uma função. Certo? Se por um acaso eu teimar e falar que eu tenho deixa eu falar o seguinte. A capital do Rio de Janeiro é São Paulo.
por um acaso. Lógico que isso é errado, porque para uma pergunta existe somente uma resposta, certo? Se isso acontecesse aqui, não seria uma função, certo? Não seria uma função, certo? Certo? Vamos a outro exemplo. Vamos lá, exemplo 4. É, é, qual a capital do Brasil? Brasília. Onde fica o Congresso Nacional? De novo, Brasília. Certo? Agora vamos passar aqui para os conjuntos. No caso aqui, Brasília é a resposta. Certo? Qual a resposta da pergunta 1? Brasília. Certo? E qual é a resposta da pergunta 2? Brasília também. Certo? Quando você tem duas perguntas diferentes para uma mesma resposta, isso é uma função. Isso é uma função. Isso pode acontecer, entendeu? O que não pode acontecer é você ter uma pergunta para duas respostas. Entendeu? Beleza, galera? E por hoje é só. Na próxima aula a gente vai falar sobre terminar o conteúdo de funções. E o que precisar aí, só mandar mensagem aí, postem nos comentários as dúvidas de vocês, eu vou tentar sanar. E se inscreve no canal, curte o vídeo aí. Se você gostou muito do vídeo, curte aí, compartilha com os amigos, entendeu? Dá uma força aí pro canal. E abraço!